Boa noite, todos e todas aí. Boa noite aí a todos e todas. Hoje vamos iniciar mais uma live aí. É só chamar a nossa convidada de hoje. Olá, Olá, boa boa noite, noite, Thaís. Boa noite, tudo bem? tudo bem? Sejam Antes todos de, bem-vindos. antes de começar a nossa live de hoje, né, eu vou te fazer só uma apresentação rápida sua e aí eu passo a palavra para você, tudo bem? Tudo bem. Vai voltando, né, nosso ciclo de lives que a gente é desde o ano de 2020 no grupo do GT Sedu, que é o grupo de serviço na educação e o grupo que é com a professora Marcela na UFRB. Para quem acompanha a página, já não seguiam, né? Podem ver no nosso trabalho. Só um instante aqui. Hoje teremos, né, hoje, dia 7 de 6 de 2021, Thaís Teixeira Carvalho. Ela é graduada em Serviço Social pela Unisantos. Também graduação em Projetos Sociais e Políticos pelo Senac. E também tem uma pós em Gerontologia Social no Senac. Correto? É. Correto. E também tem experiência em proteção de alta complexidade com crianças e idosos em serviços de alimento em LPI. Bastante sucesso, primora essa questão da gerontologia. E o tema de hoje, né, é serviço social em LPI, daí desafios. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para você, Thais. Fique à vontade. Muito obrigada, Yuri. Eu agradeço quem está aqui hoje, né, conosco. Eu acho que esse é um tema importante para a gente trabalhar. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre o papel do serviço social dentro das ILPIs, porque eu, como uma profissional, né, que há 3 anos atuo na área, eu senti falta de materiais e documentos norteadores, né, do meu trabalho e da minha experiência. E aí eu acabei por me nortear pelo que eu já tinha, né, que era a experiência antiga da profissional que já atuava na instituição, né? Então, eu acho que para a gente começar essa fala, seria bom a gente contextualizar o serviço social como profissão em geral. O serviço social como profissão, ele tem como objeto a questão social. Quando a gente fala da questão social em relação ao envelhecimento, a gente tem que pensar o ponto de partida. O ponto de partida ele pode acontecer de vários aspectos, né? Desde uma família sem vínculos familiares, então uma criança que tem um serviço de acolhimento, ou até mesmo uma criança que cresceu em uma situação de vulnerabilidade social, né, que não possui opções, que não possui acesso a certos serviços, e aí ela vai, por muitas vezes, por caminho ou não constrói nada, e acaba por se tornar. Voltou. Oi? Voltou agora, pode falar. Voltou, pode continuar. E aí, assim, a gente tem um idoso que ele constrói toda uma vivência baseado nessa vulnerabilidade, né? Então, essa expressão da questão social, ela vai se mostrando na vida desse idoso de várias formas, né? E aí, qual que é a nossa atuação enquanto serviço social com os idosos de uma forma geral? Porque aí eu entendo que a gente também precisa do serviço social junto com o idoso de uma forma ampla, né? Eu percebo muito assistentes sociais que não têm um conhecimento muito focado na área, mais preocupadas com a questão do INSS, né? A Previdência Social. Sim, esse é um quesito muito importante, né? Até porque a Previdência Social é o que garante esse acesso à aposentadoria. Infelizmente, a maioria dos idosos no Brasil, eles têm acesso apenas ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que só é garantido a 65 anos. Então, são 5 anos que esse idoso não possui esse direito, né? Ele fica responsável pelo benefício apenas do Bolsa Família, que é um valor de R$ 91, e que não garante nenhum tipo de proteção para esse idoso sobreviver de forma independente.
a gente também tem que pensar que o trabalho de serviço social também, embora seja muito importante a gente tratar a violência, né? Nós estamos no mês de junho violeta, né? Que nós combatemos a violência em relação ao idoso. Eu acredito que nós precisamos pensar de uma forma muito mais ampla em relação a esse trabalho. Porque o idoso, ele não se delimita apenas à questão de aposentadoria. O idoso, ele é um conjunto de vivências. Então, quando a gente fala do trabalho social com esse idoso, é o papel que ele possui dentro da sociedade. Qual é o papel que ele tem e se ele tem algum papel dentro da sociedade e dentro dessa família, né? Então, principalmente os idosos em situação de vulnerabilidade, nós temos os idosos que são arrimos de uma família em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos os idosos, né, que já possuem um valor muito escasso desse benefício, né? Por vezes até se propõem a fazer empréstimos em nome dos filhos e netos que possuem uma situação precária também, né, em relação à questão econômica. Nós temos aqueles idosos também que são recorrentes de serviços da rede socioassistencial, como é o caso de idosos portadores de deficiência, idosos que têm alguma trajetória com uso de psicotrópicos, né? Então, são idosos que a gente tem uma situação de abandono ao longo da vida, né? Ele não construiu relações, então o abandono ele não precisa ser necessariamente iniciado na velhice. Muitas vezes ele é iniciado na vida adulta, né? E aí a gente tem um trabalho enquanto serviço social que eu acho que ele é lindo e que eu acho que a gente precisa discutir cada vez mais, que é a ressignificação desses vínculos, né? Porque o que acontece? Eu acredito que independente do idoso, né, ter uma situação aí de fragilizada em relação à família, a ILPI é um espaço que a gente pode ressignificar, né? Nem sempre os vínculos podem ser ressignificados, como é o caso de idosos, né, que têm uma situação de violência doméstica. Então a gente sabe, né, que esses vínculos eles são fragilizados de uma forma muito profunda, né, e muitas vezes eles até mesmo se romperam. Mas existem outros casos que existe uma ressignificação até da história desse próprio idoso, né? Como é o caso muitas vezes do abandono, né? O abandono, em alguns casos, a gente consegue ressignificar por vários aspectos. Um deles, que muitos familiares levam, é a fé, né? Então, tem muitos familiares que levam pelo lado religioso, da questão do perdão, né? Da questão de. Aí chegou num ponto interessante que eu queria, que me lembrou uma coisa. Sim, Desde que começou a pandemia, né? De 2020, quem era taxado como um cara de risco eram os idosos. sim, Então, qual a maioria dos idosos que eu conheço aqui na minha cidade, no interior da Bahia, em Muritiba, essa internet ainda não sabe que o familiar não vai na sua casa, não por um abandono, mas sim sim, para até que a gente previa o idoso. Eu tenho um avô, e agora tem uma irmã de 5 meses, e eu sei o que é isso, 5 dias sem ir lá. Aí você não vem aqui, mas não é tão fácil dizer não vou aí porque eu posso estar sendo assintomático e pá, entendeu? E tem sim. um caso de família que os outros já era andando pela família, a pandemia só fez reverberar mais ainda essa questão. A gente tem esses casos mesmo. O que já Infelizmente, acontecia, só fez aumentar. Então a tática antigamente era não ligar, não ter tempo, isso. achar super Principalmente ousado, para achar chato, disponibilizar, achar né? chato. Agora, a única justificativa agora é a pandemia. Sim, E ele me disse uma vez, não vem aqui não, porque você é jovem, vai trazer o coronavírus para me matar. sim, Depois de algumas conversas, eu já tenho essa noção de que a minha ausência lá não é porque eu não quero, mas sim sim, porque, infelizmente, mas mesmo perfeito. assim a gente vê a solidão, a tristeza, saber Sim, que a família não vai mais lá, que a pessoa se sente solitária. uhum. E às É, vezes alguns até acabam aceitando ir para o lado dos idosos ou ir sim. para o LPI. E foi essa pergunta aí foi de abandono. Qual a diferença entre LPIs e idosos? Se é a mesma coisa? Tem diferenças? Entendeu? A gente, no O que debate, a acontece? gente.
A ILPI, ela é uma instituição de longa permanência para idosos. Antigamente, a gente chamava de asilo. Por que que a gente perdeu esse costume, né? Uma questão desse aspecto de abandono. Hoje em dia, ILPI também não é mais usado. Tem muitos lugares que usam o residencial para sêniores. Essa é uma visão e é uma fala mais mercadológica, né? Que são lugares mais desenvolvidos e eles oferecem o mesmo serviço que a ILPI, né? Que é um serviço doméstico, né? Para esse cuidado com foco nos idosos que têm algum grau de dependência, então eles necessitam de um auxílio de um cuidador, mas eles têm mais esse perfil, digamos assim, mercadológico de não parecer abandono. Em relação à pandemia e ao abandono dos idosos, se a gente for parar para pensar, aquele idoso, né, que já estava numa LPI, que já não tinha essa visita dessa família com frequência, né? Porque, como você disse, Yuri, nós temos muitos compromissos ao longo da vida, né? E principalmente a nossa geração, cada vez mais, vem se compromissando com várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí tem um livro que eu acho que ele é muito interessante, que ele fala muito sobre essas visitas. Ele se chama Tentativas de Fazer Algo na Vida, do Hendrik Going. Ele é um pseudônimo, né, um idoso, que ele se institucionaliza de forma voluntária, né, numa instituição na Holanda, e ele fala muito sobre essa questão da visita. E quando ele se inseriu, né, de forma própria, a filha vinha com muita frequência, né, com medo da institucionalização dele, com medo que ele ficasse solitário. Com o passar do tempo, que a filha foi perdendo um pouco dessa convivência, as visitas ficaram mais espaçadas e ele disse que a roupa mudou. Antigamente era uma roupa normal, roupa de passeio. Conforme essas visitas foram ficando mais espaçadas, essa roupa passou a ser social. Porque visitar o idoso passou a ser um evento dentro da família, né? Então, assim, eu vou me organizar a cada 15, a cada 30 dias para visitar o meu pai. Então, isso é um evento, porque é uma coisa que eu não faço com frequência, né? Então, eu me arrumo, eu me preparo, né? Até porque eu fico um pouco desconfortável, né? Em relação a essa visita, né? Que eu já não sei mais quem é. Eu já não tenho mais esse contato com ele. E aí, para os idosos que moram sozinhos, a gente tem a questão da falta da inclusão digital, né? Porque aí a gente teve um aumento da necessidade da tecnologia. Então, sim, os idosos que têm acesso e que têm um conhecimento às ferramentas digitais, eles conseguiram realmente realizar, por exemplo, videoconferências, né? Que são coisas que outros idosos que não têm esse acesso, não têm esse equipamento e até mesmo não têm esse conhecimento, ou às vezes não têm interesse em ter esse conhecimento, saíram em desfalque, né? E isso foi um fator muito importante para aumentar esse distanciamento, né? E aumentar as doenças depressivas nesse tipo de público. Em relação à ILPI em que eu trabalho, nós no início tivemos uma procura muito grande pelas videoconferências, né? E aí eu achei isso incrível, porque fortaleceu o vínculo com outros familiares. Então, por exemplo, o idoso recebia só a visita da filha. Com o início da pandemia e o aumento das videoconferências, não era mais só a filha que tinha interesse naquele idoso, era a prima, era a sobrinha, era a vizinha, era uma amiga que às vezes ele não falava há alguns anos, né? Só que é exatamente a mesma coisa. O tempo vai passando e isso vai se perdendo, porque esse vínculo ele precisa ser fortalecido de uma forma muito significativa. Então, assim, Sim, sim. diga, Yuri. Aí chegou no ponto que, por exemplo, meu avô tem uma companheira hoje. Não é minha Sim. avó, mas ele tem uma pessoa que mora com ele. E ela tem esse manejo, não é sempre como a gente, né, que somos homens, mas sabe mexer no celular. O Uhum. básico. Tirar foto e fazer ligação no WhatsApp. Somente. Você manda um bom Sim. dia para ela te liga. Já é automático. Entendeu? Aí a família se juntou para comprar um celular que fazia a ligação do WhatsApp, no caso, meus tios. Aí com isso, a ideia era dos meus tios. Mas aí os parentes dela, neto, filho, primo, cunhada, vizinho, fez de cara não via há 10 anos, me ligava, Yuri, aí, fã até o WhatsApp, me passa.
Era a pessoa que ela não via, ó, que nem sequer sabia que nem agora muito, mas só para ela estar incluída nesse mundo digital. Tinha mais contatos, havia a pessoa em internet em casa, mas não tem internet para ligar. Aí fica dependente ali do WhatsApp, que é uma ferramenta mais fácil de contato. Pra gente que mora perto, é fácil. É só eu pegar, só eu se logar até lá. Quando for da vestimenta. Antigamente, a gente se chamava toda, agora o principal é estar de máscara. Sem a máscara, não vai lugar nenhum. Então já virou uma ferramenta, já virou um. Quer dizer, vai passar rápido, um ano só. Já estamos vendo quais anos de pandemia e ainda trocando os costumes, né? Trocando os adereços. Antigamente Sim, era um brinco, era um colar, um relógio, agora é máscara. Se não tem uma máscara em casa, não vai lugar nenhum. Então a gente, como você exatamente. falou também da questão do financeiro, né? Tem idosos que têm esses auxílios, mas tem idosos que só têm esses auxílios e, além disso, com esses auxílios, entra a família. Com esse auxílio, ajuda um parente, um filho, neto que mora com ele, um filho que está desempregado, um filho que está tão difícil. Então é complicado, que já está sendo bastante reduzido, né? Devido ao Sim, corte de gastos que a gente vem sofrendo no país. E também alguns familiares, né? Agora, nesses espaços, vou pegar meu avô, meu pai ou minha avó está doente, lá no espaço desse e paga tal, pular cuidador, seja para LPI, seja para residência sênior, entendeu? Então, a gente sim. vê que a gente passa a solidariedade da família para o cuidador. E como idoso, a gente pergunta para o idoso: você quer voltar para sua casa? É que eu estou em casa. Então, o idoso se sente mais em casa lá no espaço do que na própria casa. Vai ter para conversar, gente da minha faixa etária, que vai trocar um papo, que ele vai entender o que está falando. E em casa ele fica sozinho, sem muitas opções para conversar, entendeu? Exatamente, Yuri. Na verdade, aqui eu estou olhando o chat, e tem muitas questões que estão surgindo, né? Eu pontuei algumas. Uma delas é o abandono dentro dos hospitais. Realmente acontece, né? E nós recebemos muitos idosos com esse perfil, porque realmente, assim, às vezes a família ela já não tem uma condição muito boa de cuidar desse idoso. E aí, quando ele vai ser internado, por vezes ele volta com outras necessidades que são ainda mais importantes. Então, digamos, ele volta com uma sonda. Quer dizer, já não era fácil alimentar aquele idoso, e aí ele retorna com cuidados ainda mais especiais, com gastos ainda maiores, porque a família não tem condição de arcar, né? Então, assim, isso acontece. Mas aí eu vou entrar num outro ponto, que aqui eu vi, acho que duas pessoas falando aqui no chat, da questão de vínculos que estão rompidos há muito tempo. Né? Como que nós podemos fortalecer esses vínculos que já foram rompidos há algum tempo? Eu acredito que nós, enquanto profissionais de serviço social, nós precisamos usar do instrumento da nossa busca ativa. Nós precisamos buscar esses familiares e entender, através do genograma, né, que é aquele instrumento em que a gente visualiza toda a família e quais são os vínculos que existem entre elas, para a gente entender se existe a possibilidade de reestabelecer os vínculos ou não. Aí, uma das colegas falou que ela está pensando em estratégias, né, de fortalecimento de vínculos e apoio ao idoso e ao cuidador. Eu entendo que o vínculo familiar, ele não é o único que precisa ser pensado na nossa área. É muito importante, porque ele carrega todo um significado de vida do idoso. Mas ele não é o único vínculo, porque às vezes ele é realmente inexistente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente pensar de forma prática. Um idoso que foi violento durante a sua vida, né? Ele teve um casamento abusivo, em que ele tinha na esposa, e os filhos não têm uma boa imagem desse pai e não têm interesse em ter esse contato. Até porque, vamos colocar aqui uma situação prática: esses filhos cuidaram da mãe até a mãe adoecer e vir a falecer. E o pai, que ficou em uma situação de drogadição, ficou em relação a eles, né, abandonado. E aí foi encaminhado por um serviço para uma ILPI. Esse vínculo familiar, ele não tem possibilidade de ser restabelecido, porque ele foi rompido anos atrás através dessa violência. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fortalecer outros tipos de vínculo, que aí são os vínculos dentro da própria ILPI.
né? Então, assim, com que tipo de idoso ele pode se identificar dentro da LPI para ressignificar a história dele? Será que tem algum outro idoso que tenha uma história parecida, que a gente pode fazer um grupo psicossocial, né, para trabalhar essa questão da violência, para a gente ressignificar isso? Será que ele está aberto para isso? E se ele está aberto, como que a gente pode aproveitar essa oportunidade? Por que não ele ressignificar esse vínculo e, quem sabe, até criar novos relacionamentos dentro da ILPI, né? A gente tem alguns idosos que se relacionaram, e assim, eu tenho histórias lindas que eu poderia passar a noite toda aqui contando para vocês, né? De uma idosa que foi go-go girl no Japão, então ela chegou na ILPI extremamente discriminada, né? As mulheres achavam ela, né, degradante, elas não queriam ter qualquer tipo de contato com ela. E a gente tinha um idoso que era extremamente religioso e viu nela uma pessoa incrível, né? Viu nela uma pessoa extremamente delicada, uma pessoa extremamente sensível, e daí nasceu uma relação. Então, os vínculos, eu penso que eles devem ser criados de acordo com a situação. Para isso que dentro da ILTI, hoje a gente faz o Plano Individual de Atendimento, que é o PIA. Mas no último seminário, na verdade, no primeiro seminário que teve, né, da Frente Nacional de LPI no mês passado, eu estava presente numa discussão sobre o plano de vida, né? Então, assim, não é nem mais o plano só de atendimento dentro do serviço. É o plano de vida de o que ele vai fazer daqui para diante, né? Então, eu sempre gosto de falar isso dentro do serviço, né? O pessoal fala assim, ai, os funcionários, né, que chegam, ai, aqui é um lugar de sossego, aqui é um lugar de tranquilidade, meio que querendo se referir de uma forma bem sutil que aqui é um lugar para a gente esperar a morte, né? E eu sempre digo assim, não, não é um lugar só de sossego, é um lugar de alegria também, um lugar de animação, porque a gente faz festa, a gente tem evento, a gente participa de passeio, a gente participa de várias coisas. Então, essa ideia de que é só um lugar tranquilo, em que todo mundo toma café, aí espera o almoço, aí almoça, espera a janta, aí janta, dorme, aí acorda, espera o café, isso não existe mais, né? É um serviço muito dinâmico e que lhe oferece vários tipos de oportunidade que às vezes o idoso não teve ao longo da vida. Em relação aos familiares que têm interesse, né? A gente tem familiares que, assim, a gente tem o direito de imagem dos idosos, então eles mesmos nos pedem, né? Coloque a foto dele nas redes sociais, então eles gostam de fazer pose, né? Graças às nossas redes sociais, nós já encontramos muitos familiares, né? Nós já encontramos filhos, sobrinhos, e esse vínculo se fortaleceu diante dessa divulgação. Então, a nossa busca ativa hoje, ela tem que ser feita através das ferramentas que a gente tem. Se a rede social é uma Sim. ferramenta, tem que ser usada. Diga, Yuri. Não, foi só para concordar com você mesmo, para continuar. Tá, então, Não, nesse só ponto, concordo. eu só fico preocupada em relação a compartilhar aqui com as minhas colegas que o serviço social ele não se baseia só em garantir os direitos previdenciários do idoso, né? Não é só o acesso aos direitos em relação à renda, mas é muito mais do que isso. É, por exemplo, uma garantia da participação de uma comunidade. Então, esse espaço onde eu estou, esse LPI onde eu estou, que território é esse? De pessoas que estão à minha volta. Quem é que está próximo de mim, né? E pode colaborar com a minha vivência aqui. Então, é importante que os serviços, né? Os espaços que estão próximos, né? Que estão nas redondezas dessa ILPI, eles tenham participação nessa vivência. Assim como os grupos de voluntários também. Por que eu falo isso, Yuri? Porque eu fico muito preocupada e eu tenho tido muito contato através do Longevamente com outras colegas. E elas falam sempre para mim: ai, Thaís, eu entrei na LPI e eles queriam que eu fizesse festinha. A questão não é fazer a festa, não é organizar um evento. A questão é o que esse evento significa na vida desse idoso. Eu preciso Tem pensar como você falou, toda uma ramificada por trás, todo um símbolo, muito. toda uma simbologia. Para ele ali, vai ser uma coisa que ele nunca viu em casa, nunca viu em lugar Exatamente. nenhum. E eu preciso pensar nele. Será que os idosos preferem fazer através de uma roda? Qual espaço eles vão se sentir mais confortáveis, né? Que profissionais podem estar de plantão
para fomentar essa animação, né? Existem alguns artefatos que eu posso usar? Será que eles gostam de se fantasiar? Né? Será que não? Quais idosos preferem ficar mais afastados? Quais idosos podem animar essa festa? Então, assim, não é um simples aniversário. É um evento que muitas vezes esse idoso nunca teve na vida. Então, o que será que ele quer nesse aniversário? Será que ele quer um tema? Ele gosta de balão ou ele gosta de flor? Quem que ele quer chamar? Será que ele quer convidar alguém? Mesmo que seja por videoconferência. Mas será que ele quer alguém que participe desse evento, que esteja aqui junto, né? Porque é isso, é uma ressignificação da vida dele. Ele não está esperando a morte, ele está completando mais um ano de vida. Com alegria, num espaço que é de convivência. Então, assim, é uma conquista, né? Eu sempre digo isso. Gente, envelhecer não é ruim. Ruim é muito jovem, porque você não aproveita nada. Envelhecer é uma dádiva, né? É incrível. Você passar os anos, né, conquistando experiências, sabedorias, isso tem que ser valorizado. Então a gente não pode ter o medo. Ai, caramba, nossa, credo. Deus me, né? Eu escuto muita gente, né, da geração dos meus pais que fala, não, Deus me livre, eu prefiro morrer do que ficar numa LPI. Realmente, antigamente, a visão era essa, né? Imagina, Deus me livre ficar largado, né, abandonado, esquecido. Realmente, porque não faz parte da minha trajetória, né? Não é assim que eu planejei o meu envelhecimento. Então, assim, a ILP hoje ela vem para auxiliar essas famílias. Então, assim, no caso das ILPs particulares, a assistente social também pode, e eu acho que deveria trabalhar nas ILPs privadas também, para fomentar esse vínculo. Porque é isso, o serviço social não é só a questão de vulnerabilidade. Esse idoso, numa ILPI privada, ele está num outro tipo de vulnerabilidade social, que não é econômica, mas que é de vínculos, né? É de relações, é de vínculos que ficam fragilizados. Ó, a Lucineide colocou aqui: o idoso precisa de muito mais do que dinheiro. Já trabalhei com idosos e são pessoas altamente carentes. Dinheiro não é tudo. É, realmente. Aí Realmente, a, falou tudo. a Irani colocou: LPI contendo uma equipe multi, não há monotonia. É verdade, com certeza. Não tem como deixar. A Michele colocou: durante esses eventos podemos trabalhar a autoestima do idoso, o vínculo com os familiares e a comunidade. A Iris colocou: ações que contribuam para uma rotina mais feliz, algo que faça sentido para ele. A Eila colocou: perfeito. A Gilmara colocou: sou estudante de serviço social e esses esclarecimentos a respeito do nosso papel na sociedade como assistente social é muito bom. Ai, eu fico muito feliz, gente. A Lua colocou: realmente, ainda hoje existe este estigma sobre LPIs. É, assim, eu acho que o que mais a Gilmara está perguntando, Yuri, se essa live vai ficar salva, para eles poderem Vai compartilhar depois. sim, assim que encerrarmos a live, né? Iremos publicar tanto no GTV, no feed do Insta, como no canal no YouTube. Então, quem Legal. quiser, no seguir no YouTube, a na bio, tá lá o linkzinho do Linktree. Agradeço aí a oração. Ó, a Marcela falou: não podemos esquecer dos idosos da pobreza. Temos poucas ILPIs públicas. Você tem toda a razão, Marcela. Hoje, infelizmente, a gente tem muito mais ILPIs do terceiro setor, né? Que fazem o papel que o Estado deveria fazer do que ILPIs realmente públicas. E aí eu vou fazer um adendo aqui quando a gente está falando de política pública, né? Que é as repúblicas, que também é um serviço que eu acho que para o serviço social é muito importante, né? Que é garantir essa delimitação do idoso que precisa de tem algum grau de dependência e necessita desses cuidados, mas também do idoso que possui a sua independência e que precisa de uma atenção profissional, né? Então, realmente, ILPI pública a gente tem muito poucas. E as ILPIs de terceiro setor, infelizmente no Brasil, a verba que é disposta não garante com que elas façam um trabalho exemplar como são as ILPIs particulares, né? Infelizmente, a gente ainda não chegou nesse nosso ideal, né? Mas assim, ainda em relação ao trabalho da ILPI, eu queria voltar na questão do plano individual
de atendimento. Por quê? Nem todas as ILPIs e nem todas as assistentes sociais que trabalham nesses serviços, elas fazem o plano individual de atendimento. Esse é um instrumento muito comum nos SAICAS, né, que são serviços de acolhimento infantil para crianças e adolescentes, mas não é um instrumento tão comum dentro das ILPIs. E por que ele é tão importante? Porque toda a equipe multi, né, dentro do meu serviço, somos eu, enquanto assistente social, uma enfermeira, uma nutricionista e uma psicóloga, não tem fisioterapeuta, nós traçamos juntas todas as necessidades que esse idoso vai precisar do momento em que ele entra nessa instituição. Então, por exemplo, tratamentos, desejos, ideais, necessidades, vínculos que podem ser fortalecidos. Então, ele diz assim, eu tenho digamos, uma sobrinha que eu não sei o telefone dela, mas eu sei o nome inteiro, né? E o nome dela inteiro é esse aqui. Eu gostava muito dela, mas por qualquer motivo nós perdemos o contato, ou por muitas vezes ela não sabe que eu estou aqui, né? Ela nem faz ideia que eu estou institucionalizado e eu gostaria de ter esse contato. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Eu já tive até casos que é, eu acho essencial pontuar aqui, porque eu acho que é uma vitória do serviço social, que foram casos que a família aderiu ao retorno do idoso para a convivência. Então, assim, a gente teve um caso, né, de um idoso, ele estava numa situação de negligência com o filho, mas a filha não tinha o contato com ele pela falta de vínculo, né? Então, assim, o filho ficou em contato com o pai pela questão econômica, então ele fazia empréstimos em nome do pai, né? Usava o dinheiro do pai e não tinha esse cuidado. E ele não permitia que a filha entrasse em contato com o pai pelo motivo de ele não querer dividir esse benefício que ele estava fazendo uso de forma indevida. E aí é feita uma denúncia ao Ministério Público, né? E aí esse pai vem para a ILPI. E aí, quando ele vem para a ILPI, eu começo a acionar essa família, né? Alguns vizinhos que tinha na redondeza, e eles têm o contato dessa filha. E aí essa filha fala, nossa, finalmente, né? Eu posso ter contato com meu pai, né? Porque eu realmente não conseguia, meu irmão nunca deixou. E aí esse irmão, ele é preso, né? Por diversas infrações. E aí ela se sente mais confortável. Ela fala, agora eu me sinto segura. Porque agora eu sei que eu posso ficar na convivência do meu pai sem ter o perigo de estar em contato com o meu irmão. Então a gente retorna esse idoso para a família. São Mesmo que casos. ele, mesmo que ele continue na LPI, ele tenta contato melhor com ela, porque ele já perde aquela culpa opressora, Exatamente. né? E ele pode voltar para Aquela, casa. Essa não tem que ser a última morada dele, né? Eu já ouvi um professor falar assim: essa é a última morada. Para quem? Nem sempre, né? Esse idoso, por exemplo, né, voltou ao convívio com a família. Então a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que, bom, aqui a gente só vai trabalhar paliativo, né? Ele já veio para cá, ele já não tem mais ninguém, ele só tem que ficar quietinho ali no canto dele, ver uma TV, fazer as refeições, tomar os remédios, tomar banho e ficar quieto. Né? Não é essa mais a visão que a gente tem do idoso, né? A gente pensa muito acima disso, né? Até porque, assim, uma das coisas que o assistente social ele precisa garantir para o idoso dentro desse serviço é algumas necessidades que eu entendo que são básicas. Por exemplo, a privacidade. Nas ILPIs públicas e de terceiro setor, a maioria dos quartos são coletivos, né? Então, são até 4 idosos por quarto. É muito difícil a gente garantir a individualidade dentro de um espaço que é coletivo. Então, assim, o que a gente pode propor para garantir que esse espaço tenha um pouco mais de identificação? Quadro de fotos, um móvel que seja de grande significado para esse idoso, né? Que a gente tenha um espaço garantido para ele colocar coisas pessoais, como, por exemplo, a gente tem aqui, pelo menos na minha LP, a gente tem alguns idosos bem religiosos. Então, eles têm imagens, né, que eles gostam de manter, eles têm o terço, que tem um espaço específico para o terço estar perto da cama, na cabeceira, né? Então, tudo isso também garante, o assistente social, ele tem esse olhar junto com o psicólogo, esse olhar sensível
de garantir essa singularidade desse idoso. Porque é isso, é um processo muito invasivo que exige da gente garantir um mínimo de privacidade, de singularidade para ele, né? Para que ele não se perca, para que ele não seja só um número, né? Para que a cama dele não seja igual a todas as outras, né? Que ele não tenha nada ali que ele possa se identificar. A Marcela está falando aqui que as ILPIs precisam da rede. O que você pode falar sobre esse trabalho? Aqui, no meu trabalho em relação à rede, eu acho incrível o trabalho do CRAS e do CREAS. Como eu trabalho numa instituição de terceiro setor, a gente lida com as situações de vulnerabilidade social. Então, a gente tem o CRAS, até para garantir esse suporte da família em relação ao vínculo que ainda está mantido entre os idosos, e do CREAS, desses vínculos que às vezes estão fragilizados, mas que a gente avalia que existe uma possibilidade de nós investirmos nesse vínculo, de nós conseguirmos tentar restabelecer. Em relação aos SECOMs, eu tenho um vínculo muito legal em que eu participo de todos os eventos que eles faziam antes da pandemia, né? Então, eu participei de baile da terceira idade, eu participei de festa junina, né? E os idosos ficavam extremamente eufóricos de estar em um serviço com outros idosos, né? Porque o SECOM é um serviço de convivência para idosos sem nenhum grau de dependência, né? Então, esse vínculo ele se fazia de uma forma muito vantajosa, né? Em relação aos hospitais que nós temos aqui no município, esse vínculo ele é fortalecido para garantir, né, por exemplo, essa internação desse idoso. Então, assim, ele se reveza para esse atendimento, né? Quando o idoso fica internado e ele não tem nenhum familiar. E a assistente social também nos garante esse contato direto, né? Para a gente ter notícias do idoso, para a gente saber de uma forma geral como ele está, quando nós não estamos perto, principalmente em casos que a gente teve no ano passado de suspeita de Covid e que a gente não podia estar junto, né, durante a internação. A gente também tem o vínculo com as UBSs e as policlínicas, que são parceiríssimas nossas, né, que nos atendem em todas as nossas necessidades, todas as Aí, vacinas são dois comentários importantes que você falou Oi? agora, está te interrompendo, é os Imagina. comentários de Dainha Preis e Jesse Costa. Ela fala o seguinte, né? Seguindo essa ordem. Mas o desafio maior é que a direção da instituição compreenda isso, né? Compreenda essa importância desse diálogo, toda essa questão que você mencionou. E o comentário de Jaci, que é em Salvador, aqui na Bahia, no Recôncavo, contamos com o CRAS e com a Violação CREAS. Tem uns comentários, por exemplo, a Ednete Costa diz o seguinte, mas a maioria, os grandes idosos preferem a convivência e acolhimento da família. Muitos não são felizes nas LPIs. Então, Sim, como é que você vê isso, né? É que você atua na LPI? Se já sim, aconteceu em algum momento, ou o sim, que que existe, assim. você Eu acho tem? que isso também é um processo que aí é o que eu falo do fortalecimento da família. Eu acho que esse processo ele tem que ser acompanhado desde o momento em que o idoso vai entrar numa LPI. Por isso que eu falo da importância do CRAS e do CREAS. Porque, assim, realmente, o idoso, muitas vezes, ele tem a necessidade de estar com a família e ele não possui essa consciência da falta de possibilidade da família do cuidado. Então, digamos assim, a gente tem alguns idosos que a família não tem condição de estar com ele. Todo mundo trabalha e o idoso tem um grau de dependência aí, nível 3, né? Que é o grau de dependência mais alto. E aí, esse idoso, ele entende que, mas com o meu BPC eu pago um cuidador. Mas a questão não é só pagar um cuidador. Como garantir que esse cuidador não vai ter, por exemplo, uma situação de maus tratos com esse idoso, né? Então, assim, existe às vezes, um receio de pagar um profissional, né? E aí existe essa necessidade de que, não, eu acredito que dentro de uma LPI ele vai estar mais bem cuidado. Lógico que nós sabemos, né? Nós somos profissionais e nós sabemos que existem muitos casos de violência institucional. Mas, assim, esse é um cuidado que se tem que ter em todo o processo, em conjunto com o idoso, né? Aí a importância da equipe multidisciplinar.
E aí a equipe psicossocial fica com essa parte dele compreender qual que é a situação familiar que ele vive, né? Então, assim, contextualizar a necessidade da família, contextualizar as possibilidades de melhora desse vínculo, porque também o cuidado familiar, ele é muito desgastante, né? Então, às vezes, para o idoso, ele não compreende que esse cuidado diário da família, que não tem condição de prover um cuidador, ele é muito desgastante para o vínculo, porque ele é extremamente forte, você está ali no dia a dia, e aí tem um envolvimento emocional que é muito, muito cansativo, né? Mas assim, esse trabalho ele tem que ser feito, e eu acredito, e lá na nossa ILPI, a gente sempre leva em consideração também a vontade do idoso. Então, assim, se existe a possibilidade né, de articular com o CREAS, né, de ter, por exemplo, um serviço que alcança a necessidade dele, é feito o desacolhimento de uma forma qualificada, né? Mas eu acredito que isso tem que estar dentro do plano individual de atendimento e de acordo com a necessidade do idoso e a possibilidade da família, né? Inclusive no Insta, no feed, fez uma postagem, né, sobre tipos de violência contra os idosos. Quem nos acompanha lá. Vou estar na deixa, eu peço que tá assistindo agora, nos siga nos siga no Insta para acompanhar as atividades, futuras lives também. Dá aquele velho like no canal do YouTube e, e é isso, é esse público está aqui presente. É interessante, né? Essa que a gente falou agora, por exemplo, a questão do vínculo com a família, por exemplo. Às vezes a família é violenta com o idoso, nesse caso aí do filho que pegava empréstimo, que aproveitava da falta de conhecimento, de estudo, às vezes por não saber ler, não saber escrever, ou saber até saber isso. Mas por estar ali, sabe? Não, pai, eu vou lá, saca o seu dinheiro, assina aqui, entendeu? Aproveitando a fragilidade do idoso para ter esse benefício. Aí quando o idoso vê, o dinheiro vem cortado, ele por não saber, nem a quem perguntar, quando vai ver, com vários empréstimos, várias situações que não tem mais como reverter. Já vi Exatamente. casos, por exemplo, partindo para o campo religioso. A família que se chama de Jeová, estão morrendo de carne, nossa, tá, noção de sangue. Então, até para a família confrontar um irmão da família, Sim, muitos idosos não tem esse confronto. Então, às vezes, o irmão da família, que se não for conhecedor da lei, e o idoso pode até vir a falecer. Teve um caso aqui na minha cidade, uma é, vizinha aqui, precisava doação de sangue. Aí uma prima, que era a juíza, brigou com o filho. O filho não queria, não. Minha mãe não vai doação de sangue, ela estava bem doente já. E essa prima, a prima dele, ainda avó, a prima dele, foi na justiça por um pedido de outra filha e foi aí ganhar a causa. Quando ele chegou já, não, que não pode, que não sei o quê. Resolveu, vira a história. Passou uns meses, ele precisou, doação de sangue, não aceitou e morreu. Então é que você vê que assim, né, ele não queria. eu A acho que força. essa discussão é muito válida, mas eu acho que a gente precisa começar essa discussão com um instrumento que a gente não fala muito no serviço social e que eu acho que ele deveria ser mais disseminado, que é as diretivas antecipadas de vontade. As diretivas antecipadas de vontade são como se fosse um testamento em que você descreve o que você quer que aconteça no momento em que você não estiver mais com a lucidez intacta. Então, assim, no momento que é um processo de pensamento, né? E alguém tiver que responder por mim, vamos dar um exemplo aí, eu não quero ser entubada. Ah, mas aí o entubamento é para melhorar, é para você ter mais anos mais um ano de vida, ou mais um período de vida. A gente precisa conversar muito sobre esse processo de vida. O fato dela não querer doar sangue, né, por uma questão de religião, faz parte da construção de vida dela. Então, o fato dela receber uma transfusão de sangue para viver mais, para ela não faz sentido. Então, assim, dentro da perspectiva que ela construiu, dentro do processo de vida dela, isso não faz sentido. Então, por exemplo, a gente tem, e aí tem um idoso, que lá, gente, é demais, assim. Ele não queria mais, né, estar
vivendo, e aí ele não queria usar a sonda nasal, né? E aí as pessoas, não, ele tem que usar, ele tem que usar, ele tem que usar. Ele acabou aceitando usar, até para fazer um teste em relação assim, se ele iria se adaptar ou não. Mas isso é uma discussão que a gente vai levar para um outro aspecto, né? Que precisa de uma outra live, que são os cuidados paliativos. Então, assim, cada um tem o seu processo de vida e cada um constrói o seu processo de envelhecer e de morrer, né? Então, assim, para algumas pessoas, eu quero viver até o último minuto, mesmo que seja cuidado, mesmo que seja de forma artificial, eu quero viver até o último minuto. Para outras pessoas, isso já não faz sentido, né? Eu não quero sofrer. Então, eu já tive idosos que não contaram para os filhos que estavam com câncer, porque eles não queriam passar pela radioterapia e pela quimioterapia. E foi uma decisão no alto da sua lucidez, porque eles disseram: Já essa é a ouvi, já minha ouvi, escolha. já ouvi falar sobre isso, de o idoso saber que a quimioterapia era uma solução para viver mais, mas pedir, eu não quero sofrer. Se é para sofrer, eu prefiro descansar. Então tem essa lucidez que ele quer um descanso. Nem que seja descanso eterno, mas não Sim. fique sofrendo. Inclusive, temos duas perguntas aqui nos comentários, né? De Betina e de Luana Carvalho. Primeira de Betina. Como vocês veem o início de um programa de gerontologia, exercícios físicos, neste momento ainda de cuidados com a Covid? A pergunta de Luana é a seguinte, Thaís. Houveram muitos casos de abalo emocional por parte dos idosos, agora no contexto da pandemia? Betina, um beijo! Que bom que você está aqui. Em relação aos exercícios físicos, aqui na ILPI onde eu estou, nós não temos fisioterapeuta, mas eu entendo que os exercícios físicos, eles são muito importantes, né? Tomando todos os cuidados, respeitando o grau de dependência, até para garantir um preparo físico melhor em relação à Covid, né? Mas aqui eu não posso te dizer de forma de experiência, né? Porque aqui, infelizmente, nós ainda não temos um fisioterapeuta, né? Eu vou precisar conversar mais com você para a gente discutir um pouco melhor isso. Em relação à pergunta do abalo emocional, gente, eu acho que eu não sou capaz de descrever aqui nessa situação, né? Aqui nessa live, o abalo emocional dos idosos. E aí eu vou trazer uma fala pessoal, né? De experiência profissional que eu tive do ano passado. Nós, como uma ILPI de terceiro setor, né, e com quadros coletivos, nós fomos, infelizmente, né, acometidos pelo Covid. Nós tivemos casos seríssimos e nós tivemos 8 óbitos em um mês. Então, e nesse período, a nossa profissional de psicologia, ela estava afastada por uma questão de saúde. Então, eu não sei dimensionar o abalo emocional deles e o meu, porque a carga de trabalho que eu também segurei, né? Porque todos esses enterros que eu que fiz, foi uma bola emocional muito grande, né? E ter que oferecer para eles essa atenção, né? Ter que oferecer para eles uma tranquilidade que nem eu mesma tinha, foi uma experiência assim imensurável, né? Que eu gostaria de não ter passado. Eu não torço para ninguém passar por esse tipo de situação profissional, porque são momentos em que eu mesma, enquanto profissional, me auto-duvidei, me auto-sabotei o tempo todo e admito que em alguns momentos eu fiquei muito abalada emocionalmente, né, com alguns enterros, eu fiquei muito abalada quando os idosos me pediam para participar, né, fiz homenagens fúnebres, né, fiz orações, fiz coisas que eu não sabia nem mais como organizar, né, tinha dias que eu fazia 2 enterros no mesmo dia, então assim, foi um abalo muito grande. E aí eles traziam muito para mim. Eu tô com medo. Eu não tô com medo de morrer. Eu tô com medo de sofrer. Eu tô com medo de morrer no corredor do hospital. Eu tô com medo de não ter leito. E não tinha leito, né? Realmente teve idoso que morreu em situações muito precárias. Então, assim, realmente esse trabalho, hoje eu consigo oferecer, tanto eu quanto a psicóloga, né, que entrou conosco, né, graças a Deus no final do ano passado, a gente consegue oferecer
um trabalho de maior compreensão, até porque para nós foi uma conquista muito grande que eles tomaram as 2 doses da vacina. Eu sei que nós temos inúmeros públicos que são prioridade, mas o meu coração fica muito, muito sossegado deles terem essa oportunidade de ter tido as 2 doses da vacina. E nós também, né? Para nós foi um ganho muito grande. Passou uma pergunta aqui, Yuri, que tinha aparecido em destaque e ela sumiu. Eu não sei mais Eu onde vou é que ela voltar foi. novamente. Tem duas perguntas, na verdade. Pergunta de Jordan Barbosa. Numa situação com um idoso com Alzheimer, você consegue enxergar? Como é? Você consegue ver a pergunta aí? Sim, aí A assim, pergunta- Jordana, a diretiva antecipada de vontade, ela na verdade é anterior ao Alzheimer, né? E aí depende do grau que ele tem, né? Se está muito avançado, a gente já tem muita dificuldade de fazer uma diretiva antecipada de vontade. Não é que ela não pode acontecer, ela pode acontecer, mas é em um nível mais gradativo e mais difícil, né? Porque ela realmente ela é focada num período anterior ao envelhecimento. Então, a diretiva antecipada, ela é pensada para, assim, eu com 50 anos, né, no alto poder da minha saúde, com condições boas, né, eu me sinto propensa a pensar no meu envelhecimento. Então, assim, eu hoje com 50 anos, imagino como é que eu vou estar daqui 20 anos com Alzheimer. O que eu quero, o que eu não quero. O que eu, né, eu tinha uma professora da PUC, quando eu fiz a minha extensão, né, em gerontologia social, ela dava aula de cuidados paliativos. Ela falava que ela fez a diretiva antecipada dela de vontade em conjunto com toda a família dela. Então, ela chamou os pais, os irmãos, o marido e a filha e que ela falou que ela tinha um combinado com a filha, né, só ela e a filha, de que o dia que ela entrasse em um processo de demenciamento, ela queria que a filha dela pintasse o cabelo dela de roxo. E ela não nos explicou o motivo, mas assim, a filha dela sabe e ela também. Então, assim, é algo que faz muito sentido. Só que a diretiva antecipada de vontade é exatamente para a gente planejar o nosso envelhecimento, né? E aí eu conheço, graças a Deus, eu acho isso incrível, idosos que planejam ir para uma ILPI. Porque a ILPI ela não precisa ser um fardo. Eu vi alguém comentar aqui que é muito triste quando um idoso vai para uma ILPI, mesmo com condição financeira. Eu acredito que depende da situação. Tem idosos que moram sozinhos, que viveram a sua vida de forma independente e que entendem, né, através de todos esses documentos que garantem que um dia ele não esteja mais, né, com consciência para dizer o que ele prefere, mas que ele tenha um espaço para ser cuidado, né? Então, assim, são idosos que optam por exemplo, não dar essa responsabilidade na mão dos filhos. Às vezes nem por uma questão de medo, de violência ou de qualquer coisa do tipo, mas por uma consciência de que o filho tem um outro projeto de vida, não inclui cuidar do pai, né? Cuidar do pai, cuidar da mãe. Então eu acredito que essa mudança da visão em ILPI, ela tem que acontecer de hoje em diante, né? Não precisa ser um fardo estar nesse espaço. Eu posso construir Aí esse espaço. temos mais duas perguntas, entendeu? Antes que o Pode tempo ir, se encerre. pode ir. Tem uma pergunta aqui em destaque, que é de. Já apresentei agora aí, tem uma pergunta de Luana, que quais Diga. são os perfis dos idosos mais recorrentes? Ah, essa Aí pergunta eu aproveita, acho né? Alguma coisa. difícil. Vai o tempo, se você quiser encerrar também, fica à vontade. Tá. Então, o perfil recorrente dos idosos, homens, 90% dos casos, é abandono do lar, né? Então, são idosos que perderam o vínculo com a família, né? Com os filhos, ainda no período da infância e adolescência, e usuários de psicotrópicos e álcool. Então, são idosos que nem sempre existe uma situação de violência, nem sempre existe uma situação aí, né, mais conflitiva, mas existe esse abandono, né, da figura paterna durante a infância e adolescência. E aí, por esse motivo, né, que na velhice, né, eles procuram muitas vezes esses filhos, ou então algum serviço para esses filhos, e eles não se reconhecem como responsáveis, né? Embora o estatuto diga que eles são responsáveis, eles não se reconhecem com essa responsabilidade em relação ao pai e não também se responsabilizou por eles em um período anterior.
Antes da gente finalizar, eu queria dizer aqui para vocês que eu tinha uma surpresa prevista para essa live, né? E a surpresa que eu tenho para oferecer para as minhas colegas, para os meus colegas, para todos vocês que estão assistindo, é que eu vou dar 5 consultorias gratuitas para 5 pessoas sobre o serviço social dentro de LPI. A consultoria dura 1 hora, né? Para a gente discutir de forma clara todas as dúvidas e eu apresentar alguns instrumentos que eu uso no meu dia a dia para fortalecer essa nossa experiência, né? E para que eu possa estar junto com vocês, fortalecendo o nosso trabalho dentro das ILPIs. Então, a gente aproveita aí, né, a surpresa da nossa querida Thaís e sigam ela no Insta, @longmente, entendeu? Quem, né, Longevamente. longemente, né? Eu vou colocar aqui colocar nos comentários. Isso. E mais uma vez, né, agradecer a presença de todos e peço mais uma vez, né, que nos sigam no Insta, acompanhem nossas postagens e nos inscrevam no canal no YouTube, né? É importante, porque, porque o canal precisa se alimentar, então também divulgar ao público, né? Usar as minhas a seu favor. Mais uma vez, tá aí agradecer, aceitar o nosso convite, né? Agradeço o nome de mim, do grupo, do professora Marcela. Ela tá de férias, mas está nos acompanhando aí nos comentários. Professora, muito obrigado. Gratidão aí por tudo. Se quiser completar mais alguma coisa, é Queria contigo. agradecer a pessoa que ficou aqui até o final da live, né? Eu fico aguardando as 5 primeiras candidatas, né? Ou os 5 primeiros candidatos, né? Que vão garantir a consultoria gratuita. E eu agradeço o convite, né? Desse grupo de trabalho tão incrível, né? Que proporciona a gente até essas discussões maravilhosas, gente. Uma boa noite para vocês, viu? Muito obrigada pela participação. Obrigado, Thaís. A gente agradece. A gente esqueçam daquele velho curtir comentários. Quem sabe a gente não volta novamente. Próximas lives. Um abraço, Thaís. Então, boa Com noite. certeza. Um abraço.